E aí, gurizada? Faz tempo, mas eu estou vivo. Vamos lá. Seguinte, isso daqui é só um ensaio para revisão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que a gente vai gravar pro Focus. Eu acho que a gravação hoje é segunda-feira, a gravação é na quarta-feira. Sim, o professor Sindica é maluco, o professor Sindica é perfeccionista, então ele ensaia, ele faz os quadros aqui dentro de casa. Nesse momento nós temos Cacau e Ursa brincando na sala, são os dois dogs aqui de casa, as duas morenas de olhos verdes, e nós temos a Bessa estudando. Ah, bem feito, quem mandou ser concurseira? Está sentada lá na sala. E eu, tonto, né, trabalhei o dia inteiro, estou aqui repassando a aula que será gravada na quarta-feira. São 4 bloquinhos de revisão, só a parte policial, e a outra parte, a parte que é mais voltada para tribunais, será feita pela professora Priscila, que é linda, loira, maravilhosa, inteligente. É um paradoxo! Sobrou pra gente então só a parte policial, que é aquela que a gente compreende porque é o dia a dia da gente. Então só pra você ver, ó, parece loucura, mas sim, professor trabalha pra caramba. Os quadros de inquérito policial já estão aqui, já estão prontos. Isso aqui é só um ensaio. Eu ainda não sei se eu vou disponibilizar, porque é bem tosco, é bem tosco mesmo. Tá aqui, eu tô atirado em casa, né, com a roupa para ir pra academia já, e com a barba por fazer, toda arrebentada, mas eu vou passar pra mim isso, tá? Para que a gente possa gravar a melhor aula possível. E vamos começar, né? Vamos lá? Vamos começar então o inquérito policial. A primeira coisa que você tem que saber sobre o inquérito policial é quem é o inquérito policial, onde ele vive, o que ele come, como o inquérito policial faz fuque-fuque, como se reproduz o inquérito policial. É muito simples, muito tranquilo e é basicamente o que mais cai pra gente na área policial. Vamos começar então com o inquérito policial. Lembrando, isso é apenas um ensaio. O que é o inquérito policial? De um modo bastante simples e tranquilo, a gente pode dizer que inquérito policial nada mais é do que um procedimento administrativo, não é judicial, prévio e informativo. Ele é prévio porque ele vem antes da nossa querida e bela ação penal. Lembre-se que persecução penal, vamos colocar aqui, ó, PP, nada mais é do que inquérito policial mais ação penal. Esse inquérito policial pode ser substituído por outra investigação preliminar, como por exemplo as investigações feitas pela Receita Federal, pelo Ministério Público ou por qualquer órgão, dane-se. E ele é o que? Ele é, isso que é muito importante, ele é dispensável. Já a ação penal não pode ser dispensada. Por quê? Porque é através da ação penal que nós vamos afastar o princípio constitucional e relativo da presunção de inocência. Que lindo, que bacana. Então é prévio porque vem antes da ação penal. E a sua finalidade é o quê? É justamente informar o titular da ação penal acerca da justa causa para que ele possa ingressar com o processo penal. Então é um procedimento administrativo prévio e informativo. É através do inquérito policial que nós vamos levantar justa causa. O que é justa causa? Justa causa é aquele motivo para demissão? Não. Justa causa que nada mais é do que o lastro probatório mínimo acerca do que? Materialidade, autoria, participação. Para quê? Para que o titular da ação penal possa processar o nosso autor ou partícipe. Ou seja, é o mínimo que eu preciso ter para poder processar alguém. Sem esse mínimo, a gente não pode processá-lo. E no nosso ambiente policial, né, esse mínimo vem de onde? Vem do inquérito policial. Precisa vir do inquérito policial? Não. Como eu disse, pode vir de qualquer outra investigação prévia, tanto é que a Receita Federal, tanto é que sim, o Ministério Público podem seguir investigando. Fácil, tranquilo, sossegado. Então, o que é o inquérito policial? Você já sabe, procedimento administrativo prévio e informativo. Vamos lá? Precisamos ver agora como o inquérito policial começa. Vamos lá? Como começa quem? O inquérito policial. Basicão. Precisamos saber como ele começa, como ele se desenvolve, como ele termina. Como começa o inquérito policial? Antes do inquérito policial começar, a gente precisa ter o quê? A gente precisa que a notícia da infração penal, seja crime ou uma contravenção, chegue em quem? Chegue na autoridade policial. No nosso país só temos uma autoridade policial. Faça aí! Essa uma autoridade policial é o Delta, é o delegado. Olha que lindo, o delegado está aqui.
Bom, é ele que vai presidir o inquérito policial, você já sabe, você já leu a Lei 12.830, que diz que somente a polícia, somente o Estado pode presidir inquéritos policiais. Isso daqui é uma atividade essencial e exclusiva do Estado. Por quê? Porque de lá de direito administrativo você sabe tão bem quanto eu que o poder de polícia não pode ser transferido para particulares, então só a polícia pode realizar inquérito policial. Olha que difícil! E dentro dessa Lei 12.830 diz que quem vai presidir o inquérito policial é justamente o delegado. Sim, temos mais coisas importantes nessa Lei 12.830. Ela diz que o inquérito policial ele pode ser avocado, redistribuído por autoridade superior, ou seja, por delegado superior, desde que seja pelo quê? Fundamentação, né? Nós temos um despacho fundamentado, um ato fundamentado, motivado com base em interesse público ou com base no delegado que está ali tratando do inquérito policial, não está aplicando as regras que deveria aplicar. Mais uma coisa que é importante, esse delegado pode ser removido? Pode, desde que haja ato motivado. E mais uma coisa que é mais importante ainda, que é o tal do indiciamento. O indiciamento ele é ato privativo do delegado, também motivado. Esse ato privativo nas provas pode cair como exclusivo e estará correto, muito tranquilo. De qualquer forma, a notícia a respeito da infração penal, vamos dizer crime, para facilitar, contravenção, não serve para nada, né? Vamos lá, a notícia do inquérito policial, a notícia do crime tem que chegar no delegado. Como é que é o nome da notícia do crime? Que difícil. O símbolo máximo do conhecimento. A notícia do crime tem o nome notícia crimes, notícia crimes. A gente saca que o professor não sabe nada de direito quando ele fala notícia, ou quando ele fala aberractus. Puta que pariu, se teu professor falar aberractus, manda ele tomar no cu. Vamos lá, notícia crimes. Existem, de acordo com a nossa querida doutrina, existem 3 formas de notícia crimes, ou seja, modos como o crime será noticiado ao delegado. Basicamente, a doutrina divide isso aqui em 3 formas de cognição. Nós temos a notícia crimes de cognição imediata. Nós temos a notícia crimes de cognição mediata. E nós temos a notícia crimes de cognição coercitiva, também conhecida como obrigatória. Olha que difícil, direito é fácil, por isso que toda Miss faz direito. Notícia crimes de cognição imediata é aquela em que o delegado, é justamente quem tem de receber a notícia do crime, ele vai descobrir o crime de forma imediata, sem interposta da pessoa. Por isso, imediata, também conhecida como direta. O delegado vai receber o crime, a informação do crime, seja nas suas atividades funcionais, como delegado, ou até mesmo nas suas atividades pessoais, como dando um cagão, professor. Sim, o delegado está dando um cagão, descobre um crime, beleza, está valendo a notícia crimes imediata. O delegado está lendo um jornal, ou então está lendo inquérito policial e descobre um outro crime, sim, a notícia crimes de forma imediata. Vamos lá, mediata. Mediata para a maioria, vamos inverter aqui novamente, para a maioria das pessoas. Mediata aqui é quando a notícia crimes é apresentada pelo juiz, pelo Ministério Público ou pelo ofendido. Ofendido? Eu estou ofendido. Não, porra, eu ofendido pelo crime. Aquele que teve a lesão, que suportou a lesão a seu bem jurídico. Que bacana. Mas, professor, esse cara aqui, sempre que eu falar, né, ofendido, né, professor, é só o ofendido. Não, em regra, nós temos mais gente aqui. Nós temos quem? O representante legal do ofendido. Quando o ofendido for menor de idade ou for tantão, ele é maluco, ele é doidão, é o Raul Seixas, né? Ou então a gente tem quem? O CACAD, que você já sabe, o artigo 31, mais o nosso companheiro que foi acrescido pelo desenvolvimento do direito. Então, CACAD, que está aqui, quando? Quando o ofendido ele morreu, sim, ou foi declarado ausente. Fechou. Então, quando um desses 3 caras que estão, eles têm de algum modo um contato com a persecução penal, juiz, Ministério Público ofendido, avisar o delegado de que houve um crime e haverá o que? Notícia crimes mediata ou indireta. Fácil e tranquilo. Por fim, aqui de notícia, nós temos a coercitiva obrigatória. A coercitiva obrigatória é simples. Ela acontece quando? Quando nós estamos lavrando auto de prisão em flagrante. Quando o delegado está lavrando auto de prisão em flagrante, significa que ele, sim, obrigatoriamente, ele tem conhecimento de que o crime aconteceu. Por quê, porra? Porque se não tivesse conhecimento de crime, ele não estaria lavrando auto de prisão em flagrante. Aí o aluno que é mais esperto, mais inteligente, mais rapidão fala assim, a puta merda, e se for o Zé,
o Zé das Couves, alguém, um terceiro qualquer que está passando pela rua, vê um crime, não tem nada a ver com a história e vai lá e conta para o Delta. Fala, Delta, eu vi um crime. Se for um terceiro, para algumas bancas, né, entra como imediata. Mas para outras bancas, e aí você tem que dar uma olhada no seu edital ou no seu material de apoio, esse terceiro aqui vai ser chamado de delator. Olha, e aí nós teremos a Delácio Crimes. Delácio Crimes, então, acontece quando um terceiro, que não tem nada a ver, não é juiz, não é Ministério Público, não é ofendido, não tem nada a ver com a persecução penal, vai lá e conta pro Delta que houve um crime. Beleza, Delácio Crimes, ela é aceitada? Sim, ela é aceitável, que lindo. Mais uma coisa, e se esse terceiro não quiser se identificar, haverá Delácio Crimes anônima? Sim, ou também conhecida como apócrifa. Isso é justo? Isso é legal? Isso é justo? Isso é muito legal. Faça assim, legal! Nós podemos então usar a Delácio Crimes anônima ou apócrifa. Fácil, tranquilo, sossegado, não tem problema nenhum. Claro, em todas as hipóteses, em todas as situações aqui em que alguém, né, que não tenha um cargo público, que não esteja manifestando a vontade da lei, vai lá e fala para o delegado vai precisar fazer o quê? Verificação preliminar, para ver se essas informações correspondem à realidade, se elas são verossímeis ou não. Beleza, como então ela começa, nós terminamos? Claro que não, nós vimos só como a notícia crime chega lá no Delta. Falta mais coisa, professor, falta a instauração. Como o inquérito policial é instaurado. E aí, né, a gente deve lembrar o seguinte, tudo depende do tipo de crime. Se é um crime de ação penal pública, incondicionada. Se é um crime de ação penal pública, ação penal, BP, pública, condicionada a quê? Aqui só interessa pra gente uma, esquece a requisição. Só interessa pra gente quem é a representação, né? Condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada à representação, ou se é um crime de ação penal privada. Olha que bonito, que quadro horroroso, mas vai servir pra gente. No caso de um crime de ação penal pública incondicionada, o que você tem é o seguinte, o inquérito policial pode ser instaurado de qualquer modo. Ou seja, dane-se! A informação vai chegar para o nosso Delta, e o Delta, inclusive, terá a obrigação de instaurar um inquérito policial, se a informação for verossímil, claro. Ou se for um órgão da persecução penal, um fadão que está falando com o Delta. Você quer ver? De qualquer modo, o Delta pode então começar de ofício. Sim, ele descobre o crime e ele vai lá de ofício. Ele mesmo vai e resolve instaurar o inquérito. E nesse caso ele vai dar origem ao inquérito através de portaria. Você vai lembrar sempre que tudo que o delegado faz é uma porcaria. Tá fácil, de ofício o delegado faz porcaria. Acabou, não tem erro, nunca mais vai errar isso numa questão de provinhas. Vamos lá? Outra coisa que pode acontecer é quem? Requisição do juiz. Opa, juiz requisita, lembre-se disso. Requisição de quem? Do Ministério Público. Aqui são dois fodões falando com o delegado que durante baixar a cabeça e resolver fazer o quê? Instaurar um inquérito policial. Sim, requisições de juiz e Ministério Público são como se fosse a lei falando com o delegado. O delegado tem, baixa a cabeça, e vai instaurar um inquérito policial. Tem mais coisa aqui? Tem, aqui já é requerimento de quem? Do ofendido. E de novo, quando eu falo ofendido, você deve lembrar o representante legal ou CACAD, se for o caso. E ainda existe uma outra situação, hein? Outra situação. Se é um crime de ação penal pública incondicionada, né? Qualquer do povo pode contar para o delegado que houve o crime. Nesse caso de qualquer do povo contar para o delegado que houve o crime, haverá o quê? Haverá uma notícia crimes imediata e o delegado vai de ofício apresentar a portaria. Tá aqui, tem um monte de aluno que faz essa pergunta, mas tá fácil. Qualquer do povo pode sim apresentar o crime para o delegado que vai começar o inquérito policial. Fácil, tranquilo, facinho mesmo. No caso de ação penal pública condicionada à representação, dá vergonha de falar. Mas o inquérito policial demanda o que para começar? Representação, que é o que? É a manifestação da vítima de forma informal. Olha que feio que ficou. Manifestação da vítima de modo informal, mas inequívoca, de que ela quer o quê? De que ela quer a persecução penal. Sim, ela fala assim para o Estado, eu quero você, Estado, órgãos oficiais, que persigam um fato criminoso. E aí
Basta uma manifestação inequívoca, não precisa ser formal não. Qualquer manifestação. Pode ser eu quero, pode ser sim, eu vou até o IML para ver se eu fui estuprado ou não. Tá valendo. Qualquer coisa que demande, que comprove, que demonstre que ela quer persecução penal. E aí a gente começa o nosso inquérito policial. Fácil. Se não tiver representação, não tenho ação penal. Se eu não tiver representação, não tenho a prisão em flagrante. Se eu não tiver a representação, não tenho porra nenhuma. Muito menos a ação penal subsequente. Ação penal privada. No caso de crime, já ação penal privada. E aqui, olha que lindo. Eu preciso do quê? Eu preciso de requerimento do ofendido. De novo, ofendido, representante legal, CACAD, né? Já tô de saco cheio. Vamos lá? Requerimento do ofendido. Com um detalhe muito lindo, né? Quando o nosso ofendido requerer, o delegado vai analisar o caso, vai falar assim, puta merda, é mesmo uma hipótese de crime, vamos instaurar um inquérito. Não é hipótese de crime, esse ofendido comeu cocô. Se o ofendido comeu cocô, não vou instaurar inquérito. Mas ele tem que dizer isso pro ofendido. Ofendido, você comeu cocô. A partir desse momento, o ofendido pode ficar putaço, fica bravo. Ele fala assim, não vou aguentar isso, eu estou resignado com essa decisão do delegado. Então ele pode, nessa hipótese de requerimento do ofendido, ele pode pedir o quê? Ele pode recorrer. Esse recurso não tem nome, por isso é chamado de nominado. E vai para quem? Vai para o chefe de polícia, o nosso querido e lindo comissário Gordon do Batman, é quem vai resolver a parada. Pronto, acabou a instauração. Hein? Vamos lá, vamos além. Como o inquérito policial se desenvolve? Quando a gente fala em desenvolvimento do inquérito policial, você deve lembrar das diligências. As diligências estão no artigo 6º. Né? E aí a gente tem a reprodução simulada dos fatos que estão no artigo 7º. Fácil e tranquilo. Primeira coisa, vamos pelo basicão. O artigo 6º vai trazer uma sequência de atos que vão ser realizados pelo delegado ou por agentes policiais. Veja que legal, essa sequência de atos não é obrigatória. Essa sequência de atos ela será realizada se tiver cabimento dentro do inquérito. Por quê? Porque o inquérito policial é um procedimento administrativo prévio. Ele também é um administrativo prévio e ele é dispensável. Mas mais uma coisa, ele é informal, ou seja, discricionário. Os atos são realizados de acordo com conveniência e oportunidade. Isso aqui é tudo ato administrativo discricionário. Se for o caso, o delegado vai realizar aquele ato, se não for, não vai. Né? Mas você deve lembrar do artigo 6º, dá uma lidinha lá. Artigo 7º, reprodução simulada dos fatos, que vai tratar só da reprodução simulada dos fatos e vai dizer pra gente assim, ela não cabe se contrariar a moralidade e a ordem pública. Acabou! Não precisamos de mais nada. É só isso? Claro que não! Temos o artigo 13A e o 13B. Os artigos 13A. E agora, para ficar difícil, depois lá vem um B. Artigo 13. Olha que difícil. 13B. Esses aqui são a bola da vez nas nossas provas. Por quê? Porque as bancas gostam de novidade. Banca é que nem menina. Tem 55 pares de sapatos. Sai um diferente, ela compra. Né? É a mesma coisa. É que nem brasileiro com um carro. Ele tem um carro que tem tudo. Controle de tração, freio ABS, 8 airbags, né? Teto solar, pra ele nunca abrir. Na hora que ele vai abrir aquela porra aberta, porque acabou o motor da portinha do teto, como aconteceu comigo, num dia de chuva. Eu nunca abro o teto solar. Um dia eu abri o teto solar. Aí eu encostei o carro aqui em casa, no outro dia eu fui pro serviço, adivinha, tava chovendo pra caramba, e o motorzinho do teto solar parou, e eu fiquei com aquela merda aberta. Graças a Deus eu tinha um plástico, colei um plásticozão por cima do carro, né? E até hoje tem as marcas das fitas no meu Fluence. Sim, eu sou o quê? Eu sou, sei lá, não sei nem se meu cargo existe mais, eu sou policial federal, eu sou oficial de polícia federal, eu sou servidor público. Se você acha que você vai ficar rico sendo polícia, boa sorte! Acorda aí, procura um psiquiatra. Vamos lá. O brasileiro é assim, ele tem um puta de um carro, mas sai um novo com uma luzinha de LED diferente. Ela pisca, vai... Na hora que você liga o carro, o cara vai lá e paga 120 mil reais num carro. Porque... isso aqui é igual a banca. A banca adora 13A, a banca adora 13B, porque tá fácil, isso aqui é novidade. Mas olha só, entre o 13A e o 13B, o que mais vai cair é o 13B, tá? Então eu vou dar uma passadinha rápida com você.
Vamos lá, o artigo 13b. No 13A não tem um material de apoio, inclusive não tem um material de apoio do Focus Concurso. Né? E o pessoal do Delta também ganha, né? Também ganhou. Nós temos ali um quadro bem bacana sobre esses artigos aqui. Mas vamos lá, o artigo 13b. O artigo 13b trata do quê? Trata do seguinte, ó, a gente tem de encontrar a vítima de crimes de tráfico de pessoas. A ideia é, vamos encontrá-las o mais rápido possível, porque já já esses caras estão fora do país. Sim? Vamos supor que nós temos aí uma Maria paraguaia, um Joaquim boliviano, ou então, sei lá, um Pablo argentino, né? Não, nós temos de correr atrás dessas pessoas que foram raptadas, porque nunca mais vamos encontrá-los. Então a ideia do 13b é simplesmente chegar nas empresas de telemática, né? E nas empresas de telefonia e falar o quê? Empresas de telemática e telefonia, eu quero sinais, por exemplo, eu quero meios de encontrar o quê? Essas pessoas, essas vítimas ou o suspeito. Afinal de contas, quando eu encontro o suspeito de um sequestro, eu acho a vítima. É simples, é tranquilo. Então a gente vai buscar por sinais. Basicamente são sinais. Sinais de quê? De ERBs, Estação Rádio Base. Isso aqui vai dizer pra gente por onde o telefone dessas pessoas está caminhando. Se eu acho o telefone celular, que é um telefone pessoal do cara, eu vou saber onde está o meu suspeito ou a minha vítima. A ideia é basicamente isso. Detalhe importante, eu vou ter sinais por um prazo que em regra é de 30 dias, prorrogável por mais 30. E mais um detalhe, que isso aqui costuma cair porque está na lei, é estúpido, mas bom que vai cair. Esse meu acesso aos sinais por 30 dias não me dá acesso ao conteúdo das conversas. Então você vai gravar assim, ó, não é interceptação telefônica, que continua na lei específica de interceptação telefônica 9296 de 96. Ok, isso aqui é o basicão que você tem que saber. Fácil e tranquilo. Em crimes de tráfico de pessoas, a gente vai entrar em contato com quem? Com as empresas de telemática e telefonia, buscando o quê? Sinais ou qualquer outro meio de localização da vítima ou suspeitos, pelo prazo de 30 dias. E esses sinais, essas localizações não me dão acesso a quem? Ao conteúdo das conversas. Isso é interceptação telefônica. Mas costumam nos pedir o seguinte: quem pode requisitar esse acesso durante 30 dias? Olha o bilhão azul. Símbolo máximo do conhecimento. Né? O bilhão azul diz pra gente o seguinte, que podem requisitar delegados. Delegado pode requisitar, sim, e procuradores federais ou promotores, o nosso querido Ministério Público. Com detalhes esdrúxulos, eles vão requisitar, mas eles precisam de quê? Autorização judicial. Isso, olha que coisa estúpida. Nós temos um órgão, o delegado, uma autoridade. Nós temos o Ministério Público requisitando para as empresas de telemática e telefonia, mas para requisitar eles precisam de autorização. Isso não existe, somente no Brasil e na Uganda. Mas beleza, o que vai acontecer? O juiz vai falar, bom, tá feita aqui a autorização, temos 30 dias de acesso aos sinais. Ok, só que o juiz pode comer barriga. E aí, a própria lei fala assim, ó, se o juiz não se manifestar em 12 horas, essa requisição do delegado do Ministério Público pode ser automática, imediata aqui, ó, para as empresas. Eles vão requisitar diretamente, mas terão de comunicar ao juiz do que eles fizeram. Isso é esdrúxulo, mas existe. E por fim, que é muito importante, nós temos um prazo. Ó, vai em vez, você faz ir na sua casa, mas é pra gente não misturar tudo aqui, hein? Nós temos um prazo muito importante que é o seguinte, ó. Ai, que burro! Vamos lá? Né? O inquérito policial, no caso dessa requisição aqui, ó, o inquérito tem de ser instaurado em 72 horas. Não tem conversa. É o único caso que nós temos um prazo para a instauração do inquérito policial. Então pediu esse acesso aos sinais para as empresas telemáticas ou de telefonia, o inquérito tem que ser instaurado em 72 horas. Fácil e tranquilo, tá bom? Esse é o artigo 13b. Eu acho que dentro das diligências é o que mais pode cair pra gente, porque o resto é batidão. Vamos além. Nós vimos então o que é o inquérito, como ele nasce, como ele é instaurado. Nós vimos agora como ele se desenvolve, ele se reproduz e uma hora um inquérito policial mole. Não fica triste, né? Mas faça... o inquérito policial morreu. Esse é o sentido da vida. Nascer, crescer, reproduzir, morrer. Lembre-se, eu sou biólogo também. Adoro biologia. Vamos lá? Agora a gente precisa saber como o inquérito policial mole. Então você vai escrever assim, como o inquérito policial
termina. Lembre-se, estamos no norte do Paraná, na verdade no oeste, né? Então nós temos de honrar o que somos paranaenses. Como o inquérito policial termina? Fácil, tranquilo e mole. Vamos lá? Primeira coisa, o inquérito policial tem prazos, né? O código chega e fala pra gente assim, existe o prazo para o réu para o investigado preso, existe um prazo para o investigado solto. No caso do investigado preso, o prazo do inquérito policial tem que ser de 10 dias. No caso do investigado solto tem que ser de 30 dias. E o prazo de 30 dias, ele é o quê? Ele é renovável. Então, de 30 para 30 mais 30 mais 30 e fica assim indefinidamente. Sim, enquanto durar o quê? Enquanto a gente puder visualizar a proporcionalidade no caso concreto. Mas o que o código quis dizer pra gente não é que então o inquérito tem de terminar em 30 dias. É que a polícia vai trabalhar 30 dias nesse inquérito. Depois de trabalhar 30 dias, o que ela faz? Ela joga esse inquérito pra frente. Para quem? Para as autoridades da persecução penal, juiz e Ministério Público. De acordo com o código, o inquérito então vai para lá e o juiz vai dar mais prazo ou não, se for o caso aqui necessário. Então o que acontece? Pense esses 30 dias como se fossem ciclos de 30 dias. Ciclos de 30 mais 30 mais 30 mais 30. Ao final de cada ciclo, vai caber ao presidente do inquérito policial. Quem é o presidente do inquérito policial? O nosso querido delegado, né? Vai caber a ele fazer o quê? Apresentar um relatório. Olha que legal, olha como é fácil. Esse relatório pode ser parcial ou pode ser, ou pode ser final. De qualquer forma, ele é objetivo. O nosso querido delegado não vai falar o que ele acha, não. Ele vai falar o que ele está vendo. É objetivo mesmo. E não vincula o Ministério Público. Não, o delegado pode achar que é um caso de estupro e o Ministério Público achar que é um caso de descaminho. Tá valendo, tá? O que eles acham não importa. Então, olha só. Se for um relatório parcial, significa que a investigação não terminou. Então, o que vai acontecer? Esse relatório vai voltar para a polícia seguir investigando. Mais 30, mais 30, mais 30, mais 30. Se for final, um relatório final, minucioso, o delegado vai falar assim, toma o relatório, façam o que vocês quiserem. Então, de acordo com o CPP, o que vai acontecer? Esse relatório, ele vai para o juiz, seja parcial ou final, e depois do juiz vai para o Ministério Público, que é o titular da ação penal, que é quem interessa. A ação penal, olha só, o inquérito policial serve para quê? Levantar a justa causa para a ação penal, por isso ele é informativo. Fácil e tranquilo. Se for parcial, então, dá mais prazo, senhor juiz, para o delegado, o inquérito volta. É assim que o CPP pensou. Se for final, o que vai acontecer? Aqui que está acontecendo. Vamos lá? Se for final, olha que bonito. Se for final, vamos de azul. Se for final, o inquérito policial então vai chegar para quem? Para o Ministério Público, que terá de decidir o que fazer com ele. Professor, o que o Ministério Público pode fazer com o inquérito policialmente conto, muitos sentam em cima, né? Mas isso na Dinamarca, aqui no Brasil jamais isso acontece. Mas o Ministério Público vai analisar e vai ver se houve o quê? Vai ver se há justa causa para ele propor ação penal ou se não há justa causa para ação penal. Tudo vai depender disso, tá ok? Fácil e sossegado. Vamos lá? O Ministério Público, então, vai fazer o que com o nosso querido inquérito policial? Vamos fazer assim, ó, a justa causa. Justa causa. Se há justa causa, o Ministério Público tem 5 dias. Se o nosso investigado estiver preso, ou 15 dias. Se o nosso investigado estiver solto, para fazer o quê? Para apresentar a peça inicial da ação penal pública, que é a famosa denúncia. Professor, onde está isso? Não está no meu código de polícia, meu código de processo penal. Não, na parte de inquérito. Isso está onde? Está na parte de ação penal, lá no artigo 46, se eu não estou muito errado, tá? Então tá aqui. Se o inquérito policial não for se o Ministério Público não apresentar a ação penal no prazo, nasce para a vítima, o ofendido, ser representante legal, ou CACAD, o quê? O poder de entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública. Fácil e tranquilo, vamos lá? A questão está aqui, ó, não há justa causa. Vamos supor, então, que o Ministério Público não veja justa causa. Não há, não há justa causa. Opa, mas por que não há justa causa?
Você pode pensar assim, não há justa causa porque não tem jeito de chegar nela. Ou não há justa causa porque a gente não chegou nela ainda, mas temos como. Se o Ministério Público visualizar que há diligências a serem realizadas e que ele consegue, que a gente, a polícia e ele consegue de repente chegar à justa causa, o Ministério Público vai fazer o quê? Vai requisitar novas diligências. Para quê? Diligências imprescindíveis para se apresentar a denúncia. Diligências imprescindíveis para quê? Levantar a justa causa que ele tanto precisa para entrar com a ação penal. Fácil e tranquilo. Não há justa causa, mas eu tenho como chegar nela. Segunda situação. Não há justa causa, eu não tenho como chegar nela. Não tenho como entrar na ação penal. Por exemplo, a gente descobre no inquérito policial que o criminoso morreu. Se o criminoso morreu, por que eu vou entrar com ação penal contra um morto? Vou aplicar uma pena privativa de liberdade num cara que está a 7 palmos de terra. Não, o cara está morto, não tem mais pena. Então vamos lá? Não há justa causa, nem tenho como chegar nela. Que o Ministério Público vai falar, eu quero, de forma fundamentada, o arquivamento. Opa, isso aqui cai pra cacete. Então vamos lá, vamos para o arquivamento, tá? Vamos para o arquivamento. Só uma coisinha que eu esqueci de dizer aqui, ó. Nesse relatório que é apresentado pelo delegado, seja parcial ou final, o delegado vai dizer tudo o que ele fez e também aquilo que ele não fez. Ou seja, vai colocar as diligências que foram realizadas, diligências que realizou e aquelas diligências que não realizou. Diligências feitas, vamos escrever curtinho, feitas, realizadas e não feitas. Que feio, professor. Mas fica fácil de escrever. Não feitas e feitas. Por exemplo, as testemunhas que não foram ouvidas. Por quê? Porque não deu tempo, pô. Ele tinha 30 dias, né? Em tese. Não deu tempo. Então ele fala assim, ó, preciso ouvir a Janis Joplin, mas não deu tempo. Manda de volta o inquérito. Beleza, vamos voltar o inquérito, vamos ouvir a Janis Joplin. Se não tiver justa causa. Mas, não ouvi a Janis Joplin ainda porque não deu tempo. Mas olha aqui, tem justa causa. Aí o Ministério Público chega e fala assim, não ouviu Janis Joplin, mas há justa causa. Vou fazer o quê? Vou denunciar, sim, o nosso investigado. Vamos começar com a ação penal. Mas e vamos ouvir a Janis Joplin? Quando? Alarm, why don't you buy me a Mercedes-Benz? Ela vai cantar onde? Na frente do delegado? Não! Acabou o inquérito policial, entramos na ação penal. Vai cantar na frente do juiz. E aí, a gente tem um reflexo bacana no quê? Nas provas. Olha só, se a Janis Joplin fosse ouvida dentro do inquérito policial, nós teríamos um elemento de informação, né? Mas se ela foi ouvida lá na ação penal, olha que legal, não é mais, apaguei sem querer, desculpa, né? Não é mais um caso de elemento de informação, mas sim de prova propriamente dita, porque prova no direito brasileiro demanda o quê? Contraditório e ampla defesa, que nós não temos no inquérito policial ainda. Há contraditório e ampla defesa no inquérito policial? Você diga down. O que há é o quê? É defesa. Tanto é que o nosso investigado pode ser o quê? Ele pode ser ouvido, né? E se ele será ouvido, e se ele tiver advogado, ele tem de ser ouvido na presença do seu advogado, sob pena de nulidade no artigo. Olha que lindo! Artigo 7º do Estatuto do AB, né? Lembre-se sempre dele, ele cai, ele despenca. Mas a gente não está falando sobre isso mais, não dá mais tempo. Arquivamento. Arquivamento é um tema muito tranquilo, muito fácil, você já sabe. Arquivamento. O arquivamento é o quê? É o fim do inquérito policial se chegar no fim. Se o inquérito policial serve para levantar justa causa, basicamente, né? Não é só essa finalidade. E no meio do caminho a gente descobre que não tem como levantar justa causa, ou que a justa causa sequer existe. O que a gente vai fazer? Antes de entrar com a ação penal, simplesmente vamos acabar com o inquérito policial. Vamos fazer o que com o inquérito policial? Acabar com ele, o inquérito policial morreu. Opa, morreu antes de chegar no seu fim. É uma morte prematura. O que é o arquivamento, então? O arquivamento nós vamos pegar no inquérito policial, vamos jogar no arquivo. Joga esse cara para lá porque ele não vai render frutos, ele não vai reproduzir, ele não vai dar origem à ação penal. Aí vamos lá, o arquivamento ele é solicitado, ele é requerido por quem? Pelo Ministério Público. Só que não basta o Ministério Público requerer ou solicitar de modo fundamentado ou promover o arquivamento. É necessário o quê? É necessário que o juiz determine o arquivamento. Por isso nós estamos aqui um ato complexo, porque depende da vontade de duas pessoas, né? E como é o juiz quem dá a versão final, dizemos também que é um ato judicial.
Fácil e tranquilo. A questão então é o seguinte, tudo depende da cabeça do juiz. Então vamos partir do Ministério Público, que vai pedir o arquivamento de forma fundamentada, motivada, e o juiz vai fazer o quê? Bom, né? Ou não bom. Tudo depende da cabeça do juiz. Vamos colocar a mão do juiz aqui. Olha a mão do juiz. Olha a mão do juiz, com a sua unha feita. Juiz deve ter ido na manicure, passou base. Vocês já viram que juiz usa base? Vamos fazer aqui assim, ó, olha o brilho, sabe aquele brilho? Brilho da unha do juiz. Olha a unha do juiz brilhando. O juiz usa base. Como é que eu sei que é juiz? Olha as rendas. Rendinha. Sacanagem. Rendinha. É juiz. Tá aqui, ó. É juiz. Olha aqui o dedo do juiz. Se o juiz disse bom, Ministério Público, o senhor está correto, é mesmo um caso de arquivamento. O que nós vamos ter aqui? O inquérito policial arquivado está. O inquérito policial arquivado está. Parece o Yoda falando. Ok, não temos problemas com isso, né? E só uma questão, hein? Arquivamos o inquérito policial, a polícia pode seguir procurando novas provas, se tiver notícias delas. Sim, isso significa o quê? Que, em regra, o inquérito policial não faz coisa julgada material, faz somente coisa julgada formal, e a polícia pode seguir investigando o caso, sim senhor. Basta ter notícias de nova prova, né? Facinho e tranquilo. É o que mais cai, né? Vamos além. Tem mais coisas sobre isso? Tem, mas não vamos encher a sua cabeça de minhoca. Vamos lá? E o juiz, ele pode falar assim, não bom. Como é que eu sei que é o juiz? Olha a rendinha. Aqui é juiz. Vou ser processado pelos magistrados agora. Já basta a OAB de São Paulo. Vamos lá? Aqui está o não bom. O que é um yo não bom? O yo não bom. Opa, vamos escrever não bom. O juiz dizendo "Yon bom", né? Significa que ela não concorda com os argumentos do Ministério Público. Ministério Público, o senhor comeu cocô, né? Não é um caso de arquivamento. Aí a pergunta básica é, o juiz pode determinar que o Ministério Público ele denuncie, ele entra com ação penal? Não pode, porque juiz não está acima de Ministério Público, são órgãos diferentes, não é a hierarquia entre eles. O juiz pode, então, ele próprio apresentar a ação penal? Não, porra, de jeito nenhum. Nós vivemos um sistema acusatório, não há o quê? Não há ação judicialiforme. O juiz não pode começar a ação penal, que ele próprio, por um acaso, vai julgar. Então, o que nós vamos pensar aqui? Nós vamos para o artigo que mais tomba nas provas. Tá aqui. How does it carry in my proof? Olha que lindo, né? Aqui, ó, in my test. Olha que lindo, é o artigo 28. O artigo 28 vai falar pra gente assim, o juiz vai pegar os autos do inquérito policial e vai mandar para o chefe do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça na seara estadual ou Procurador-Geral de República na seara federal. É a nossa querida Dojona, né? Que lindo! E daí? E daí são esses caras que vão definir o nosso destino do inquérito policial. O que eles vão pensar? Eles vão poder fazer o seguinte... o chefe do Ministério Público poderá requisitar novas diligências. Claro, sempre buscando o quê? Justa causa para alguém entrar com ação penal, né? Vamos mais? O que ele pode fazer aqui? O chefe do Ministério Público pode, o próprio PGD, o próprio PGJ, o PGR podem fazer o quê? Pode apresentar denúncia, fácil e tranquilo. Jamais acontece, a não ser em casos muito sérios. Terceira situação. Ele pode o quê, professor? Caramba, pode determinar ou designar, vamos falar conforme a lei, designar outro órgão do Ministério Público para atuar no feito. Então esse outro órgão, para a maioria, estará obrigado a fazer o quê? Aquilo que o chefe mandar. Se o chefe mandar apresentar denúncia, terá de apresentar denúncia. Mas isso vem mudando, mas não vai cair na nossa prova ainda. Tá? E por fim, esse chefe, PGJ, PGR, poderá fazer o quê? Paga. Insistir no arquivamento.
Nesse caso, e somente neste caso, o juiz terá de fazer o quê? Enfia a língua não, enfia o rabinho no meio das pernas e tá tudo resolvido. Nesse caso, então, se o chefe do Ministério Público, que é o titular da ação penal, fala assim, eu quero que arquive, mais uma vez, vamos ao mestre Yoda, o inquérito policial arquivado está. Fácil e tranquilo. Acabamos o inquérito policial. Próximo bloco, ação penal. Bloco 2, né? Próximo. Esse é o próximo é o 2. Né? Vamos para a ação penal. Vai ser fácil, vai ser teta, vai ser tranquilo. E veja que existem 133 questões para você fazer no fim do material de apoio. Boa sorte. Beijo para você.